Oi gente, tudo bem? Então hoje a nossa aula vai ser de História e Geografia. Primeiro nós vamos trabalhar História, na página 20. História nós estamos vendo bastante a questão das profissões, dos trabalhos, né? Então nós vamos ver agora trabalho em outros tempos e lugares. Eu vou ler com vocês, preste atenção. O trabalho pode variar de acordo com o lugar onde se vive e a cultura das pessoas. As pessoas executam diversos trabalhos com o objetivo de produzir aquilo que se considera necessário para a vida. Assim, por exemplo, quando não existia geladeira elétrica, que conhecemos atualmente, havia um trabalho muito importante, o de entregador de gelo. Esse trabalhador ia até os locais de entrega carregando os blocos de gelo em uma carroça. Tem uma imagem ali. Então, quando não existia geladeira, para manter os alimentos, não estragar, eles usavam o gelo, tá? Então o trabalhador posicionava um bloco de gelo na parte de cima da geladeira, que naquela época era bem diferente. Na parte de baixo, esse tipo de geladeira eram guardados alimentos que precisavam ser conservados ou resfriados, como leite, verduras e refresco. Olha só como que era então a geladeira antigamente, tá? O gelo ia em cima para poder gelar aquele tipo de alimento. Essa geladeira ali, ó, de 1927, tá? Então é bem antiga. Página 21. A respeito do vendedor de gelo, retome as informações apresentadas anteriormente e faça o que se pede a seguir. A. Na fotografia, encontre o bloco de gelo e circule com lápis de cor. Então, nessa imagem aqui do entregador, vocês vão encontrar lá o bloco de gelo e fazer um círculo de lápis de cor. B. Marque com um X o nome do transporte usado para carregar o gelo. Era uma bicicleta ou uma carroça? Uma carroça, né? 2. Como que funcionam as geladeiras na atualidade? Como funciona então a geladeira hoje na atualidade? Ela é ligada na tomada, né? Não precisa colocar o gelo. Então a energia elétrica que faz ela ter aquele aspecto que gela as comidas, tá? Então ela funciona à base de energia elétrica, certo? Às vezes os trabalhos e as necessidades das pessoas passam por grandes ou pequenas mudanças, dependendo do lugar. Então, ó, primeira foto ali, mulher na frente de uma casa entregando garrafa de leite no ano de 1942, homem carregando galões de leite em uma bicicleta na Índia, atual, tá? Então, olha ali, conforme as tecnologias e as necessidades das pessoas mudam, alguns trabalhos se tornam menos comuns. É o caso do trabalho dos entregadores de leite. Tá? Então, antigamente, os entregadores de leite, eles iam até a casa das pessoas e deixavam os leites, né? As pessoas compravam os leites assim. Hoje em dia, a gente vai no mercado comprar o leite, né? Não tem quem entregue pra gente na nossa casa. Então, mudou. Só que lá na Índia, ainda eles têm esse costume, tá? Então, ainda tem um entregador de leite lá na Índia, tá? É um outro país, uma outra cultura. Então, os trabalhos, as culturas variam de época para época, de país para país, tá bom? Página 22. Com o professor e os colegas, eleja um dos funcionários da escola e pergunte a ele: o que são atitudes sustentáveis? No caso, vocês vão fazer em casa. Escolha alguém na casa de vocês, pai, mãe, irmão, e pergunte: o que são atitudes sustentáveis? Vamos ver o que eles vão responder, tá? E depois vão pesquisar imagens que representam um trabalho sustentável ou atitudes sustentáveis e vão colar as imagens nesse quadro e depois mostrar para a prof, tirar foto e mostrar para a prof, tá bom? E para vocês fazerem sozinho o caderno de atividades, página 78 de História. Agora a gente vai para a Geografia, página 17. Vamos lá. Então a gente estava vendo em Geografia a questão dos meios de transporte, os tipos de transporte, certo? Então lá, atividades, né? A gente fez as atividades, colocou lá qual era o transporte rodoviário, qual era hidroviário, certo? Na número 2, com base nas fotografias da página 16, responda: quais
fotografias retratam os meios de transporte terrestre. Quais são os terrestres ali, ó, que andam na Terra? A número 1 e a número 4. E quais são os aquáticos? A número 2 e a número 5, que andam na água, né? O barco e o navio. Próximo, complete as primeiras colunas com escrita e a última com desenho, tá? Então, gente, para fazer essa atividade da página 17, só vocês olharem a página 15, certo? Só preencher lá o que está na página 15, só que em vez de vocês escreverem na última coluna aqui o exemplo de cada meio de transporte, vocês vão desenhar, tá bom? Então, vocês vão desenhar um meio de transporte aéreo, 2 de aquático e 2 de terrestre, conforme as orientações ali. Se baseiem lá na página 15, que tem tudo explicando certinho, tá? Página 18. Vamos lá. Como as pessoas se locomovem? Para se locomoverem de um lugar a outro, as pessoas podem utilizar diferentes meios de transporte, mas essa decisão depende de muitos fatores. Sobre esse assunto, leia o que dizem os autores do livro Como Voo. Vamos lá. Você já pensou que a forma de ir para um lugar ou outro muda de pessoa para pessoa? Depende de várias coisas. Se as pessoas têm tempo ou está com pressa, se ela mora em uma cidade pequena ou grande, se é preguiçosa ou cheia de energia, se tem carro ou não. O Fernando, por exemplo, mora longe da Mari e da Rê. Por isso, para trabalhar com elas, vai de carro, mas chega sempre atrasado reclamando do trânsito. A Mari decidiu não usar o carro para nada. Comprou uma bicicleta e vai pela cidade com o filho na cadeirinha atrás para levá-lo para a escola. E a Rê trabalha no mesmo prédio em que mora. Ela usa o elevador para ir trabalhar. Então está mostrando aqui como que as pessoas se locomovem, como que elas vão, o que afeta, né, a locomoção deles. Tá falando tudo isso nesse texto. Se ela é preguiçosa, se ela é cheia de energia, se tem carro, se não tem carro, tá? Então é isso que ele está mostrando ali pra gente. Quem escreveu foi a Mariana Zanetti, a Renata Bueno e o Fernando Almeida, tá? Página 19. Com base na leitura do texto da página 18, converse com seus colegas e professor sobre as seguintes questões. Qual é o assunto do texto? Qual que é o assunto principal ali do texto? Como que as pessoas se locomovem, né? Que é a utilização dos meios de transportes. B. Que meios de transporte os personagens utilizam para se locomoverem? Então é o carro, a bicicleta e o elevador, né? Que ela mora, no caso, no prédio que ela trabalha. D. Opa, C. Em sua opinião, por que a Mari decidiu usar a bicicleta como meio de transporte? Provavelmente porque pode ser que ela esteja pensando no meio ambiente, né? Não gastando a gasolina que polui a nossa cidade, nosso país, nosso mundo. Ou então ela pensou no trânsito, né? Que a bicicleta você consegue, não precisa ficar atrás dos carros, você consegue andar por outras vias, chegue mais rápido, né? Talvez seja isso. D. O Fernando e a Mari poderiam ter escolhido avião ou barco para realizar o trajeto que percorrem de casa até o trabalho? Por quê? Não, né, gente? Porque avião e barco são usados para vocês trafegarem trajetos que são distantes, né? Como é na mesma cidade, não tem como utilizar esses dois meios de transporte. Então, os meios de transporte podem ser de uso particular, utilizados apenas pelo proprietário e por pessoas autorizadas, e de uso coletivo, que tem maior capacidade de transporte, atendendo muitas pessoas, tá? Além da distância e da preferência pessoal, a escolha de um trajeto depende das características do lugar onde se vive, tá? Então, cada um é pessoal, mas depende muito de como se vive, do que tem para poder utilizar, tá? Pode mudar então para a página 20. Vamos lá. As imagens a seguir retratam diferentes meios de transporte utilizados para a locomoção de pessoas. Observe-as com atenção e depois responda às questões propostas. Então, na primeira nós temos automóveis na Avenida Ipiranga, em São Paulo, metrô da estação Tatuapé, em São Paulo, barco de transporte escolar em São Félix, no Pará, e o ponto de ônibus na Avenida Paulista. Letra A. Que meio de transporte aparece na fotografia? Então,
tem carro, motocicleta, tem ônibus, metrô e um barco. B. Quais desses meios de transporte são coletivos? Coletivos quer dizer quando carrega bastante pessoas. Então nós temos o ônibus, o metrô e o barco, certo? Quais desses meios de transporte você e sua família utilizam ou já utilizaram para se locomoverem de um lugar para o outro? Então, qual desses meios vocês já usaram? Tá? Vocês vão escrever ali, certo? E sozinhos, a página 69 do caderno de atividades. Um bom final de semana para vocês. A gente se encontra semana que vem. Beijinhos!